O assunto que eu vou falar agora é muito sério. Literalmente, como o nosso editor-chefe Albert Silva colocou nessa tela, acabou o respeito. Eu sou de uma época que a gente respeitava os mais velhos. Tanto que eu levo isso até hoje para minha vida. Só que a gente tem mostrado ao longo dos últimos dias situações terríveis. Ontem a gente mostrou a história de uma senhora de 94 anos em Cambé, que foi vítima de agressão por parte de uma enteada do filho, ou seja, praticamente uma neta. Você lembra dessa história? Terrível. Hoje tem outra, uma mulher de 59 anos. Olha a história. Essa mulher, ela tem duas filhas, uma de 21, uma de 14. Não é a primeira vez. As filhas saem de casa, diz que a mais nova bebe e a mais velha, infelizmente, é viciada em drogas. E elas foram ontem para uma distribuidora de bebidas que fica ali no São Lourenço, na Zona Sul, e levaram a filhinha da mais velha, de só 2 anos de idade, para lá. Uma usando droga e a outra bebendo. De repente, a mãe chega lá, a avó da criança, e fala assim: deixa eu levar minha neta embora, que isso aqui não é ambiente para ela. Ali mesmo, na frente do montão de gente, esta mulher passou a ser agredida. 12h23. É a Ana Contato que está comigo ao vivo. Foi ela que acompanhou essa história ontem à noite. Ela foi até a central de flagrantes e vai me trazer novas informações. Aninha, porque além da mãe agredida, que é um absurdo, acabou o respeito literalmente, filhas agredindo uma mãe, a gente tem uma criança de 2 anos envolvida nessa história e por isso até mesmo o Conselho Tutelar chegou a ser chamado, né, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde para você que acompanha o nosso Balanço Geral. Pois é, tudo errado nessa história, né, Juliana? Presta atenção, que confusão. Essa mulher de 21 anos, então, que seria usuária de drogas e também de álcool, estava acompanhada da irmã dela, de apenas 14 anos, e as duas passaram o dia bebendo ontem, de acordo com os relatos que nós recebemos do Conselho Tutelar. Tanto a de 21 quanto a de 14 anos. Mesmo debaixo de chuva, porque ontem a gente sabe que choveu aqui na nossa cidade, fez frio, as duas ficaram bebendo o dia inteiro ali com a menininha de apenas 2 anos, a filhinha da mais velha, que inclusive, Juliano, está doente, tinha passado o dia anterior no PAI, o nosso pronto atendimento infantil, porque estava com gripe. Essa menina passou o dia ontem, então, ao relento ali no meio da chuva, do vento, porque estava com a mãe, acompanhando a mãe que estava bebendo. O Conselho Tutelar foi acionado, porque houve uma denúncia de que essa criança, então, estava sendo negligenciada e também por causa da menina de 14 anos que estava acompanhando a irmã mais velha bebendo. O conselho foi até o local, orientou as duas para que fossem para casa e elas estavam indo, Juliano, sem causar mais transtorno. Só que aí elas perceberam que a mãe delas, uma senhora frágil, magrinha, assim, é difícil até de falar porque a gente se emociona, porque eu vi essa mulher ontem e ela estava absolutamente fragilizada. Porque o que aconteceu? Assim que essas duas meninas viram que a mãe estava lá acompanhando o conselho, elas ficaram completamente transtornadas. A mais nova, de 14 anos, Juliano, para você ter uma ideia, precisou ser contida por 8 policiais militares. Ela chegou a chutar o rosto de um dos PMs, jogou 2 garrafas de vidro no carro do Conselho Tutelar e chegou a ameaçar a própria mãe. Uma história absurda, que é difícil até da gente acreditar que aconteceu, mas aconteceu sim, ali na rua Roberto Conceição, aqui na Zona Sul de Londrina. Agora de manhã, nós conversamos com uma das conselheiras que atendeu esse caso, a Karen Cauane. A gente vai conversar, aliás, a gente vai ouvi-la agora. Nesse meio tempo, a gente verificou que a adolescente estava fazendo uso de bebida. Aí a gente acionou a PM, né, para verificar, porque o local estava vendendo bebida para adolescente. Nisso, a adolescente já começou com as ameaças, né? Aí a gente solicitou que a outra conselheira entrasse no carro, a gente foi indo para frente para encontrar a PM. Nisso, ela tacou a garrafa no carro, a garrafa de bebida que ela estava na mão, a gente deu a volta e ela foi junto com a irmã lá para casa. A gente foi passar devagarzinho na frente da casa para ver se estava tudo bem, na casa que as duas residem. Ela ficou esperando atrás do muro, na hora que a gente passou, ela jogou pedra e bateu no vidro. Foram vários policiais para conseguir conter ela e colocar ela dentro do camburão, porque ela estava muito transtornada. Deus do céu, gente.
Eu sei que a Aninha tentou conversar ontem com essa mãe, mas ela na hora pediu para não gravar entrevista, só que ela chegou a conversar com a conselheira. A mãe deve estar com medo também, né, Ana? Agora, imagina essa sensação. A mãe está com medo das filhas e a mãe quer simplesmente, o crime que essa mãe cometeu, querer proteger o neto de 2 anos. Sim, ela está tentando proteger, né, essa netinha, então, que é uma menininha de apenas 2 anos, que tem sido exposta a situações absurdas como essa, que inclusive não teria sido a primeira vez, Juliano. É isso que essa mãe fala, que ela já não sabe mais o que fazer para proteger a netinha e a menina de 14 anos. A gente tem outro trecho da entrevista da conselheira tutelar que fala justamente sobre essas agressões. Vamos acompanhar. Uma, inclusive, fala da família, que já desfigurou o rosto da mãe, enquanto a mãe estava tentando proteger a neta, que é essa de 2 anos, por conta de negligência. Porém, aqui esse conselho ainda nunca tinha recebido nenhuma denúncia para acompanhar a família, foi a primeira vez. Aí a gente já pegou toda essa situação, muito abalada, com medo das filhas, medo extremo, assim, que a gente ficou até assustado, e com pena dela, né? Por tudo que ela passa com as filhas, que não respeita. Ô, Ana, a mulher de 21 anos, a mãe dessa menininha de 2, ela nem esperou a chegada da polícia, né? Diz que ela vazou. Foi uma confusão, viu, Juliano? Assim que elas duas começaram aquela briga ali com a mãe, ela conseguiu fugir com a criança. Inclusive, chegou relato pra gente ontem à noite, pra mim e pro Rodrigo Marques, que estávamos de plantão, que essa mulher estaria tentando se jogar de um pontilhão junto com a criança. Só que ninguém conseguiu encontrar essa mulher, ninguém sabe onde ela passou a noite com essa criança. Inclusive, há relatos de que, como ela seria usuária de drogas, muitas vezes ela passa a noite na rua com a filhinha de apenas 2 anos, mas ela deve ser ouvida hoje no Conselho Tutelar. As conselheiras conseguiram falar com ela pelo WhatsApp e aí ela prometeu que ainda hoje vai até o Conselho Tutelar para dar explicações. Já a menina de 14 anos ficou apreendida tanto, né, por toda essa agressão à mãe, quanto pelas agressões aos policiais militares ontem à noite.